Fala galera, beleza? Dando continuidade aos nossos exercícios resolvidos de balanço material e energético, o exercício número 18 ele traz o seguinte enunciado para nós. Fala assim, uma coluna de destilação é alimentada continuamente com uma mistura A, contendo em massa 30% em álcool e o restante de água. Ou seja, então a composição de água aqui na corrente A é de 70%. E ele fala assim, que obtém-se um destilado D constituído por álcool e água na proporção de 4:1, em massa. E o produto de fundo B, cuja vazão é 60 kmol por hora, e apresenta uma composição molar de 5% em álcool e o restante é de água, ou seja, 95% de água. E ele pede para poder fazer a seguinte coisa: efetuar o balanço material da coluna, ou seja, determinar quais que são as vazões quantitativamente e determinar a porcentagem de recuperação do álcool etílico. Ele é bem parecido com o exercício anterior, né? Só muda alguns valores e aparece alguma coisinha ou outra diferente. Uma coisa que é muito importante, quando a gente vai elaborar o balanço material parcial, as composições elas têm que estar na mesma base, ou elas têm que estar na base molar, ou volumétrica, ou mássica. Porque, por exemplo, se numa mesma equação você está fazendo balanço material parcial e você coloca uma corrente associada a uma base molar, a outra associada a uma base mássica, esse seu balanço material parcial ele vai chegar no resultado errado. Então, nesse seu balanço material parcial, quando você for fazer, todas as correntes envolvidas nessa equação, elas têm que estar associadas a uma mesma base, seja uma base molar, mássica ou volumétrica, certo? Para a mesma equação, você não pode considerar porcentagens diferentes para uma mesma equação de mol, de massa ou de volume. Tem que ser um só, ou só massa, ou só volume, ou só molar, beleza? Então, o que acontece? A primeira coisa que a gente tem que resolver aqui é o seguinte: para determinar a composição lá na corrente de destilado, o que a gente faz? Ele falou para a gente que a proporção é 4 partes de álcool para uma parte de água, ou seja, eu tenho 4 partes de álcool, uma parte de água, então somando esses dois fatores aqui, eu vou ter um total de 5 partes. Aí eu pego 4 partes de álcool dividido por 5 partes, que é o total, multiplicado por 100, eu encontro a composição mássica de 80% em álcool lá no destilado. E aí, por diferença, 100 menos 80%, eu tenho 20% em massa de água. Ou você pode usar o mesmo raciocínio, né? Uma parte de água dividida pelo total, que são 5 partes, multiplicado por 100, você consegue encontrar o valor de 20% em massa de água lá no destilado. Ok, só que aqui tem uma outra coisa que é um problema. Por quê? No destilado a gente encontrou a composição mássica, na corrente A a composição é mássica, só que na corrente B, que é a corrente de fundo, as porcentagens, as composições, elas estão em base molar. Então, nesse caso aqui você tem duas opções: ou você transforma as composições em D e em A para a base molar, ou transforma essa composição de base molar para a base mássica. É mais fácil, vantajoso, transformar essa de base molar para base mássica, porque aqui você só faz uma transformação, sendo que aqui você teria que fazer duas, né? Então, para poder fazer essa transformaçãozinha aí, o que a gente faz? A gente vai usar a vazão molar que ele informou para a gente, né? Que é de 60 kmol por hora. Então, eu vou encontrar a vazão mássica do álcool, lá na corrente de base, né? Na corrente de baixo. Vai ser 60 kmol por hora, que foi o valor que foi informado. E aí, qual que é a composição molar do álcool lá na corrente de base? É 5%, certo? Então, 60 vezes 0,05 multiplicado pela massa molar do álcool, que aí eu vou encontrar a vazão mássica desse álcool nessa corrente. Então, fazendo essa continha aqui, a gente faz a simplificação das unidades, né? E aí eu vou ter que a vazão mássica de álcool nessa corrente é de 138 kg por hora. Beleza, a gente faz o mesmo raciocínio para água. A corrente total de base 60 kmol por hora, multiplicado pela composição molar da água lá, é 0,95, multiplicado pela massa molar da água, que é 18 kg por kmol. Simplificando as unidades, eu encontro a vazão mássica de água lá embaixo, que é de 1.026 kg por hora. E se eu somar a vazão tanto do álcool quanto da água nessa mesma corrente, eu encontro a vazão da corrente, que é 1.164 kg por hora. Então, para o balanço material da coluna, já achei uma vazão, que é a vazão de B,
né? A vazão da corrente de base. Beleza. Agora a gente vai para o balanço material total, né? Que é um dos primeiros passos que a gente faz no balanço aí. Então, o que é o balanço material? Tudo que entra é igual a tudo que sai, né? No caso, quando não tem reação química. Então, o que entrou foi A e o que saiu foi D mais B. A gente já descobriu o valor de B, que é 1164, beleza? E aí, o que acontece? Agora a gente tem duas incógnitas. Para a gente descobrir o valor ou de uma ou de outra, a gente tem que fazer um balanço material parcial. Eu escolhi aqui de novo fazer o balanço material para o álcool, certo? Então, o que acontece? Qual que é a composição mássica de álcool no A, né? 0,3 vezes A, que é igual. Aí você tem a composição mássica do álcool lá no destilado, multiplicando pela corrente dele, mais a vazão mássica do álcool que a gente já descobriu que sai lá na base, que é de 138, beleza? E aí o que acontece? Pegando aquela mesma ideia do exercício anterior, o A eu posso substituir por tudo isso daqui. O A eu posso trocar por D mais 1164. E é isso que eu vou fazer, ó. Eu vou pegar esse A e vou trocar por isso e vai dar isso daqui, ó. Certo? Agora eu faço continha, né? Multiplico esse por esse. Vou isolar o D e quando eu isolo o D eu encontro o valor dessa vazão. O valor da vazão da corrente D, que é de 422,4 kg por hora. Beleza? Agora já ficou mais fácil, né? Porque olha só, a gente já tem esse valor, a gente encontrou o valor de D, então A vai ser igual o valor de D mais o valor de B, que a gente já sabe. Então, eu descubro a vazão mássica de A, que é 1586,4 kg por hora. Ok? Então, o balanço da coluna já foi feito. E agora é só calcular a porcentagem de recuperação do álcool etílico. Nesse caso, vai ficar da seguinte forma, né? É aquilo que eu tinha falado no exercício anterior. Para você calcular a porcentagem de recuperação de alguma substância, o que você faz? Você pega a vazão dessa substância na corrente em que ela sai com maior quantidade e divide pela vazão dessa mesma substância que foi alimentada no processo. Ou seja, o álcool etílico, ele saiu em maior quantidade no destilado ou na corrente de base? Ele saiu em maior quantidade no destilado, né? Em maior porcentagem, né? A composição dele maior é no destilado. Então, eu pego a vazão do destilado, multiplico pela composição mássica do álcool lá e divido pela vazão de alimentação desse álcool no processo. Multiplico por 100, eu vou encontrar que a porcentagem de recuperação do álcool etílico é de 71%. Beleza, pessoal? Agradeço pela atenção. Se puder marcar no gostei e compartilhar com as pessoas que você sabe que pode ajudar, agradeço bastante. Se quiser, pode se inscrever no canal para poder receber notificação de novos vídeos, ok? Um abraço para vocês, bons estudos e até o próximo vídeo.